Então hoje viemos fazer um comunicado muito importante, além das pautas importantíssimas que temos hoje e amanhã na Câmara dos Deputados. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas, como as pessoas do dia 8 de janeiro. Seguimos com outras notícias. A bancada do PL oficializou nesta terça-feira a nomeação de Eduardo Bolsonaro como novo líder da minoria na Câmara. Ao assumir esse posto, o deputado não precisará justificar suas ausências nas sessões, evitando assim a perda do mandato por excesso de faltas. O líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que enviou um comunicado ao presidente da Casa, Hugo Mota, e afirmou que já há respaldo regimental para que Eduardo exerça sua função mesmo longe do Brasil. Mota, porém, nega ter sido procurado e precisa oficializar essa nomeação. Começar com o Roberto Mota, então, oposição oficializando o nome de Eduardo Bolsonaro, líder da minoria. Sendo assim, ele conseguiria evitar a perda de mandato, porque não precisaria justificar as ausências. Mas alguma dúvida de que alguém judicializaria essa questão? Ajuizaria uma ação junto ao Supremo? PT diz que vai acionar o STF, Mota. Surpresa, né, Caniato? Eu acho muito bom ver que a oposição começa a entender o que está acontecendo no Brasil. Política é disputa pelo poder. É isso. Baseado em convicção, é o que eu defendo, mas é disputa pelo poder. O chanceler Otto von Bismarck disse uma vez que guerra é a continuação da política por outros meios. Mas muitas vezes a política parece a própria guerra, especialmente no Brasil de hoje. Eu já disse isso aqui. Eu acho que eu digo todo o programa. Políticos de oposição, de direita, precisam ter consciência de que não estão brigando por uma vantagenzinha qualquer. Eles não estão brigando por uma emenda, eles não estão brigando por um cargo. Eles estão lutando pela própria sobrevivência. Eu acho, com as informações limitadas que a gente tem, me parece que a oposição fez uma manobra corajosa e ousada. E está no regimento, viu, Dávila? Não é ilegal, ainda que muitos digam que não seria adequado uma nomeação como essa, uma vez que Eduardo está no exterior. Mas o PT já avisou que vai ajuizar essa questão, viu, Dávila? Não, o PT pode ajuizar o que bem entender, mas na verdade essa é uma escolha do partido. Se o partido resolve mudar a sua liderança e escolher Eduardo Bolsonaro, isso é um dever do partido. Agora, o fato é o seguinte: é impossível ser líder da minoria remotamente. A gente sabe que as conversas acontecem no dia a dia da Câmara, no dia a dia das conversas, dos cafés, dos almoços, das articulações políticas. Então, na verdade, é uma maneira de salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro, porque ele não vai conseguir exercer o papel que lhe cabe, de líder da minoria na Câmara. E aí, Caniato, é a história deste espírito centrão tão bem descrito pelo Beraldo. Assim, não, quer dizer, olha, a gente aceita que então, tá bom, Eduardo Bolsonaro continua aí como esse líder fictício da minoria, da oposição, lá, tal do PL, mas tudo bem, mas a gente não caça ele, e é mais uma concessão que a gente tá fazendo para a ala Bolsonaro. É bem esse tipo de negociação à la centrão. Agora, na verdade, do ponto de vista de ferramenta, você vai ter um líder que não é líder. Então vai ter que ter alguém exercendo esse papel de liderança no Congresso, no dia a dia. Isto é uma operação para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro e não para mudar a liderança do PL na Câmara. Pois é, PL oficializa o nome de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Dessa maneira, ele não perde o mandato. Isso está, inclusive, no regimento da Câmara dos Deputados. Como viu essa estratégia, Beraldo? Caniato, eu tenho que ser sincero. Esse tipo de manobra, por mais que esteja no regimento, me lembra o que Dilma Rousseff fez com a ajuda do atual advogado-geral da União, o primeiro-ministro do Brasil, Jorge Messias, o famoso Bessias, que fez um termo de posse falso, simplesmente para tornar o então ex-presidente Lula, que havia sido condenado à prisão, torná-lo ministro, para que ele não pudesse ser preso. Esse tipo de arranjo, esse tipo de picaretagem,
esse tipo de uso dos instrumentos do exercício da função pública para proteger um ou outro, sinceramente, não fazem parte do repertório necessário para termos um país sério. Se há uma preocupação com a situação financeira de Eduardo Bolsonaro, porque é a única coisa que ele vai conseguir, ele perder o seu mandato hoje não faz absolutamente a menor diferença para ele, porque ele não está no Brasil, ele não usa as prerrogativas que tem como parlamentar brasileiro, as relações que mantém com o governo norte-americano independem da sua função de parlamentar. Portanto, a única preocupação que eu vejo é com a questão financeira. Se há uma convicção e um reconhecimento do valor do trabalho que está sendo feito por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que os parlamentares se cotizem e façam a remessa do dinheiro para ajudar a custear a vida de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, enquanto ele trabalha junto ao governo Trump para ter os avanços que ele e seus colegas acham importantes.